Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Felizes o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão estará demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a oportunidade da celebração da missa dominical, com a sua liturgia, a sua palavra, nos ilumina também nesse encerramento e abertura, nesse envio também do dia da semana de festa do padroeiro da paróquia, que tem assim o privilégio de ser também fundador dos padres que servem aqui a comunidade, fundador dos redentoristas. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, nós temos como centro que nos indica e que nos mostra o sentido da segunda leitura, a carta aos Hebreus. Justamente fala, justamente o autor da carta aos Hebreus, sobre a fé, de poder já agora estar presente aquilo que nós cremos, e conta vários episódios, claro, do Antigo Testamento, em que
as pessoas, Abraão, Sara e tantos outros, deram passos importantes alicerçados na fé. E que aceitaram e acreditaram na palavra do Senhor, até mesmo oferecendo o próprio filho, como o caso de Isaac, e que justamente o Senhor prepara e mostra que aquele que crê tem sempre uma resposta, né, para poder viver nesse mundo, vendo a libertação que chega, como o livro da sabedoria também faz uma reflexão sapiencial sobre o povo que aguardava a vinda e a salvação e a libertação. Acreditar também no Senhor que vem e nos salva. E também por isso mesmo, pela fé, que nós somos chamados a estar preparados a cada momento para o encontro com o Senhor. A leitura do Evangelho começa lembrando justamente de preparar nossas bolsas do céu, onde a partilha, o despojamento nos faz preparar o lugar onde não há nem roubo, nem traça para corromper a grande riqueza que está junto do Senhor, mas fala que é necessário que sejam sempre preparados, seja como alguém que espera o patrão voltar do casamento, seja alguém que não sabe a hora que o ladrão vai chegar, e assim também o Senhor que vai passar em nossa vida. E que, claro, quer encontrar cada um de nós dentro do caminho, servindo ao povo de Deus. Quanto mais nós conhecemos, mais responsabilidades nós temos. Porém, todos têm responsabilidade, maior ou menor, mas tem. Como lembra-se no finalzinho da leitura do Evangelho. Mas quanto mais nós conhecemos, mais nós temos as obrigações também de responder ao Senhor, ao seu chamado, e à vida que Ele nos convida, e ser também sinais para a nossa sociedade. A palavra de Deus, portanto, dessa vigilância de não ter medo, né? O Senhor quer dar o reino para todos nós. O Evangelho começa durante não temer. Coloca para nós, meus irmãos e irmãs, um pouco aquilo que nós podemos chegar à conclusão daquilo que nós vimos e ouvimos, e como é que nós podemos olhar para frente dentro da nossa caminhada paroquial, celebrando o nosso padroeiro. Sempre o tempo de preparação e da festa do padroeiro é sempre um grande retiro espiritual, um grande momento em que as celebrações, a liturgia, as conferências, as várias coisas que vão ocorrendo celebrativas na paróquia, vão como que colocando no coração, na mente, na vida dos paroquianos muitos aspectos que se vão alimentando a sua própria vida com uma espiritualidade que vai ajudar a impulsionar ainda mais a vida cristã. O desejo justamente é esse. Santo, quando é trezena, quando é novena, como é o centenário, como houve aqui, ou trito, como alguns lugares há, é justamente não apenas uma preparação para a festa, mas já é celebração da festa, com vários momentos e vários aprofundamentos em relação à nossa fé, para que através daquilo que nós vamos celebrando, vendo, ouvindo e participando, nós cresçamos na fé. Que no mundo de hoje tão complicado, tão difícil, tão cheio de violências, tão cheio de tantas circunstâncias que nos separam, que nos dividem uns dos outros, nós somos chamados justamente a viver e olhar com os olhos da fé. O documento de Aparecida, há 15 anos, quando ele foi promulgado, justamente ele lembra que o modo de olhar, o ver, é um modo de ver como cristão, como homens e mulheres de fé. Quem realmente tem a fé e vai enxergando as coisas. E é um pouco essa ênfase que hoje a segunda leitura, a Carta aos Hebreus, coloca para nós. Enxergar com a fé os acontecimentos. E assim como nós olhamos os antepassados, como lembra justamente a Carta aos Hebreus, tanto que deram passo pela fé, o Senhor hoje nos lembra a importância de estarmos vigilantes e atuantes no agora das nossas vidas. Nós temos uma grande dificuldade hoje, que é estarmos como que cochilando diante da vida que passa. Ou seja, o Senhor passa em nossa vida e nós não vemos que Ele passa. Nós não vemos os sinais, não enxergamos os sinais do Senhor que passa em nossa existência. E justamente eu queria que ao concluir o centenário, celebrar a festa do padroeiro e começar a olhar para a frente a missão, é estar atentos aos sinais do Senhor que passa em nossa vida, para que nós possamos pela fé perceber aquilo que está nos chamando,
Aqui chama o Senhor a todos nós, aqui nessa região da Tijuca, é a nossa paróquia que tem um venerável santo tão importante como Santo Afonso, né, que tem uma congregação que leva adiante a missão de evangelização, de catequese, celebração aqui na comunidade. Ou seja, quais são os sinais que nós vemos? Aquilo que justamente o pároco, junto com a sua equipe, escolheu, foi a ênfase sobre a oração, a vida de oração. E claro, embora tenha vários aspectos, né, de poder estar diante do Senhor, não é para sermos alienados, mas sim a oração que nos leva à ação, a termos presença na sociedade. O relacionamento com Deus na vida de oração deve de tal maneira modificar nossa vida que o nosso modo de relacionamento vai se transformando. Por isso, estar atentos ao Senhor que passa, ver o Senhor que vai chegar em nossa vida e não estarmos aí dormindo, como lembra o Evangelho. Isso aqui vem para nos libertar também, para nos dar uma vida nova, como fez também com relação ao povo de Deus que estava escravizado. Por isso eu queria também poder estar enxergando o Senhor que passa em nossa vida, para que nós, caríssimos irmãos e irmãs, possamos também ver a que nós somos chamados enquanto igreja, enquanto povo de Deus, nesse tempo. Então, enxergamos os sinais do Senhor. E os sinais vêm, primeiro, pela própria festa. Um Santo Afonso que, além de ser um homem de fé, de tantos escritos, tantas coisas que escreveu, em relação a tantos aspectos, mostra justamente no tempo de vida que teve, sobre aproveitar bem para construir algo bom. Pensemos bem em quantas coisas que nós escrevemos a cada dia, hoje talvez com as mídias digitais, quantas coisas que escrevemos, o que nós escrevemos, se isso realmente edifica as pessoas, né? Ou seja, os santos do passado, o Santo Afonso, quanto que escreveram, então hoje aí suas obras, para que nós possamos estar lendo, deliciando, acolhendo, né? Nós vemos aí como aproveitam para poder evangelizar e testemunhar a fé através também dos escritos. Portanto, nós somos chamados a ver esse sinal. Nós também hoje escrevemos muito, ou falamos muito também, uma outra maneira de fazê-lo, mas se realmente aquilo que nós estamos utilizando o nosso tempo para escrever, para falar, se tem ajudado as pessoas na vida cristã a viver impulsionado ainda mais para virem como bons cristãos do mundo de hoje. Depois temos a própria vida do santo. Quem está aqui na paróquia já conhece, de início ao fim, a vida de Santo Afonso, embora tenha vivido em tantos séculos passados, né, no século XVIII e tudo mais, nós vemos que, no entanto, aquilo que foi a sua vida de oração, de conversão, de cristão, depois enquanto fundador, depois enquanto bispo, né, justamente vai poder ver como é que a vida transparece e o santo continua pregando pela sua própria vida. E também esse é outro aspecto que nós somos chamados a enxergar. Sim, somos chamados a enxergar como é que nós utilizamos os nossos escritos, nossas falas, ou aquilo que nós escrevemos, se a nossa vida também prega o Evangelho para a nossa família, para os nossos vizinhos, com quem nós trabalhamos, com o nosso dia a dia. Ou seja, a vida vai pregando e nós somos, claro, falhos, pecadores, necessitados de conversão, mas também isso faz parte, mostrando que somos pessoas humanas que têm as suas fragilidades, mas que se levantam a cada momento, a cada instante, para poder testemunhar Jesus Cristo, nosso Senhor, como é o fato de Santo Afonso e tantos outros santos. Ou seja, se a nossa vida também, nosso modo de ser, tem sido essa pregação. Esse mundo tão violento, tão cheio de tantas dificuldades, pessoas passando necessidades as mais diversas, se a nossa vida de oração tem conduzido justamente a que nós preguemos, escrevamos as coisas que edifiquem as pessoas, e se a nossa vida de oração tem levado também a exemplo, né, para pregar com a própria vida aos irmãos e irmãs com quem nós convivemos, ou seja, contagiar com o Evangelho as pessoas ao nosso redor, com quem nós convivemos no nosso dia a dia, ou seja, de tal maneira que por onde passarmos, nós estejamos testemunhando que não temos outro centro da nossa vida a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. E o modo de fazê-lo também, meus irmãos e irmãs,
também é que através do nosso modo de comportar, também de partilhar. No mundo de hoje tão cheio de necessidades, tão cheio de problemas, né? Como nós podemos ser também pontes no meio de tantas margens separadas, tantos rios que separam as pessoas. Como é que nós podemos ver tantas pessoas que passam necessidade, tantas pessoas também que estão aí depressivas, desanimadas, com seus problemas? Como é que nós podemos ter essa consequência do Evangelho junto às pessoas? Com quem nós trabalhamos, com quem nós convivemos, a quem nós conhecemos, essa presença. Uma presença de escuta, uma presença de aconselhamento, que embora tenhamos aí os sacerdotes, temos aqueles que têm essa missão, mas qualquer batizado, qualquer pessoa que tem essa presença cristã junto às pessoas, os outros, pode muito bem ouvir o outro e falar sobre o Evangelho para o outro, já que todos nós fomos enviados em missão, em evangelização, para que o coração da pessoa seja iluminado e seja curado de tantas situações no seu dia a dia. E para que aqueles que passam pelas necessidades, nós tantas campanhas, hoje estamos completando 150 anos, que a primeira conferência vicentina foi criada no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, justamente depois de 40 anos que foi criada na França. A primeira foi aqui no Rio, lembrando bem, um dos trabalhos sociais, mas tantos outros também que existem, né, de podermos ver quantas jovens e pessoas que podem fazer o bem aos outros, no meio de tantas pessoas que tiram a sua própria vida, achando que a vida não tem mais sentido, no meio desse tempo tão complicado, de pós ou ainda Covid, não acabamos de sair dele ainda, ou agora chegando já outro problema da varíola. Vemos aí, meus irmãos e irmãs, quantas pessoas também com seus receios, seus medos e mesmo suas dificuldades, e acharam um caminho para a sua própria vida. Nós somos chamados justamente a ser essa presença de esperança, de confiança diante das várias situações. São situações, meus irmãos e irmãs, que nos remetem para o futuro, para frente. E principalmente naquilo que Santo Afonso marcou também ao fundar os redentoristas, que são justamente missionários, evangelizadores. Nós sabemos das missões redentoristas pelo Brasil, pelo mundo afora, todo entusiasmo de chamar as pessoas ao encontro com Jesus Cristo, a mudarem de vida, a se confessarem, a serem igreja, enfim, nessa pregação evangelizadora e missionária. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados. Os dois aspectos estão bem claros no Evangelho. Primeiro, de buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, chamar de volta os católicos batizados, e não perder tempo, e sim evangelizar, ou reevangelizar, ou começar a evangelização para quem ainda não a teve, para chamar aqueles que um dia foram batizados, mas nem sempre foram evangelizados, nem sempre cresceram na fé, mas também ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura, no meio de tantas situações, respeitando, claro, a diversidade de opinião e de crença de cada um, mas, no entanto, de dizer às pessoas em quem nós cremos e às pessoas que buscam, dizer realmente como é possível encontrar os caminhos para poderem, em Jesus Cristo, terem a iluminação das suas próprias vidas. Ou seja, toda essa missionariedade que deve estar dentro do nosso sangue, nosso DNA, dentro da nossa característica enquanto cristão, e que Santo Afonso, justamente ao fundar os redentoristas, trouxe consigo e imprimiu essa marca de missionariedade, de missão. Suponho que uma paróquia dedicada a Santo Afonso e trabalhada pelos redentoristas seja missionária, não só adintra, não só para os que estão ao nosso redor, mas também estão ao nosso redor para que cresçam na fé, mas principalmente para uma igreja em saída, no meio de todas as várias situações que nós temos ao nosso redor, e são muitas que necessitam de uma iluminação do Evangelho. Então, caríssimos irmãos e irmãs, alguns aspectos que vemos que diante da vida de oração, né, que foi justamente o tema desse centenário, e ao mesmo tempo de estarmos atentos aos sinais do Senhor que passa em nossa vida, não perdermos a oportunidade de Deus que passa em nossa vida, que nós pela fé enxerguemos os sinais e possamos, depois de termos aprendido, aprofundado toda essa semana e tantos dons, sejamos abertos à ação do Espírito Santo, sejamos impulsionados, tanto para nos dar passos na vida de comunhão com Deus, na oração, como que nos leve a estar em comunhão com os outros,
na comunidade, na fraternidade que nós vivemos, como também ser presença na sociedade, tanto missionária como social, como preocupados uns com os outros. Enfim, podemos levar as pessoas a ter esperança e confiança, justamente de poder que cada vez mais a libertação se aproxima com o lembrio da sabedoria, e com isso nós vamos como que colocando, fazendo justamente toda a nossa bolsa no céu, com as riquezas da vida eterna, justamente que passa, que nesse mundo de traça não corrói, a ferrugem não estraga e nem ladrão rouba, mas justamente que esses gestos são gestos que nós não fazemos por sermos profissionais da fé, né, mas por sermos pessoas que se encontraram com Jesus Cristo, como Santo Afonso, e por causa dele proclamam e partilham uns com os outros aquilo que experimentaram desse encontro com o Senhor. Santo Afonso interceda por todos, cada um de nós, e nos ajude, enquanto paróquia, enquanto comunidade, a vermos intensamente todos esses sinais, enxergá-los e nos propor cada vez mais abrir o coração para darmos passos adiante e avante nessa nossa caminhada. Amém.